Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que está começando agora. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 28 e 29 de agosto de 2013. Karina, andamos mais um pouquinho no julgamento dos recursos, especificamente os embargos de declaração, na ação penal 470. Essa semana foi bastante produtiva, já que 5 embargos de declaração foram resolvidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e começou já o julgamento dos embargos de declaração de João Cláudio Genu, mas ainda não finalizado em razão de um pedido de vista do ministro Roberto Barroso, levantado uma dúvida, na verdade, por conta dos comentários feitos pelo ministro Ricardo Lewandowski acerca da aplicação da dosimetria da pena no crime de lavagem de dinheiro. Nós vamos destrinchar um pouco mais adiante do nosso programa. Mas uma semana bastante produtiva, já prometido para a próxima semana, inclusive a continuidade dos julgamentos, inclusive desse embargo de declaração de João Cláudio Genu, com uma possibilidade de finalização dessa fase da recursal, pelo menos dos embargos de declaração, na ação penal 470 para a semana que vem. Com a possibilidade, isso sendo concluído realmente, que passemos aos chamados embargos infringentes, mas isso é uma outra história. Exato. Vamos, portanto, verificar como foi o andamento das sessões do Supremo Tribunal Federal nesta semana. Na sessão desta quarta-feira, o plenário analisou os embargos de declaração apresentados pelas defesas dos réus Marcos Valério, José Genuíno e Pedro Henri. Os ministros retomaram a análise dos valores das multas aplicadas ao publicitário Marcos Valério. Foram mantidos os 93 dias multa tanto para o crime de lavagem de dinheiro quanto de corrupção ativa. Já o valor de cada dia multa foi reduzido de 15 para 10 salários mínimos. O ministro Celso de Mello justificou que não havia discrepância, como alegava o réu. A parte dispositiva do acórdão reflete com absoluta fidelidade a condenação deste embargante à pena de 93 dias multa. A discrepância existe apenas no que se refere ao número de salários mínimos. Não 15, como constou, mas, na verdade, 10 salários mínimos. O ministro Ricardo Lewandowski apresentou 2 divergências. A totalização das penas não estaria no acórdão e que haveria contradição na dosimetria do crime de formação de quadrilha. A sentença precisa ser líquida, precisa constar o total para que não haja nenhum equívoco por parte do juízo da execução. Até porque, como nós sabemos, os benefícios prisionais, os benefícios da lei de execução penal são calculados sobre o total da pena. Para o presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, o tempo de todas as penas está totalmente esclarecido. Foi dito claramente ao final do voto qual era, qual era a condenação, qual era a pena de multa. E, a não ser em 1 ou 2 casos, houve essa totalização, mesmo porque ela não é necessária. Se estiver indicado claramente, para cada item, como foi feito, não vejo necessidade dessa totalização. Quanto à dosimetria, o ministro Celso de Mello deixou claro que cada circunstância judicial foi amplamente discutida. Se é certo que nenhum condenado tem direito público subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, também não é menos exato, segundo o magistério jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que não se mostra lícito a qualquer magistrado sentenciante, nem mesmo a esta Corte, proceder a uma especial exacerbação da pena base, exceto se o fizer, tal como fez o plenário do Supremo Tribunal Federal, no caso em julgamento, em ato decisório adequadamente motivado. O voto do ministro Ricardo Lewandowski foi vencido.
Os demais ministros acompanharam o voto do presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa. Os ministros também julgaram os embargos de declaração do deputado federal José Genuíno, condenado por corrupção ativa e formação de quadrilha a 6 anos e 11 meses, mais multa de R$ 468 mil. Ele alegou cerceamento do direito de defesa, além de omissão, obscuridade e contradição nos votos dos ministros Luiz Fux, Rosa Weber, Celso de Mello e do presidente do Supremo na época, ministro Aires Brito. Acolhidos parcialmente os embargos, única e exclusivamente para correção de erro material. O último caso analisado nesta quarta-feira foi o do deputado Pedro Henri, condenado ao pagamento de multa de R$ 932 mil por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele alegava dúvida e contradição por ter sido absolvido do crime de formação de quadrilha, mas não quanto à lavagem de dinheiro. Por unanimidade, os embargos de declaração de Pedro Henri foram rejeitados. Bem, Karina, então vamos checar novamente, vamos fatiar, como eu digo sempre, os temas do julgamento da sessão plenária da quarta-feira. Então, pela ordem, primeiramente, julgados os embargos de declaração, primeiramente de Marcos Valério. Na verdade, o fechamento do tema, na medida em que também houve uma dúvida na semana anterior, exatamente em relação a alguns dos argumentos apresentados por Marcos Valério. Então, foi retomado o julgamento na sessão plenária da quarta-feira. Como é que podemos falar de maneira geral, enfocando estes embargos de declaração especificamente? Esses embargos de declaração, ele foi julgado parcialmente procedente e com efeito modificativo. Por quê? Os ministros entenderam que realmente havia uma contradição entre o que estava previsto no acórdão e o extrato do julgamento que teria sido publicado. O extrato da ata do julgamento teria sido publicada com uma incorreção. No julgamento, prevaleceu o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que, como a gente disse, era revisor da ação penal à época e acabou prevalecendo o seu voto no que tange à pena pecuniária, a pena acessória, o valor da multa que deveria ser aplicada a Marcos Valério nos crimes de lavagem de dinheiro e de corrupção. Mas no extrato da ata saiu o quanto de pena, de multa que deveria ser aplicada a ele, prevalente no voto do ministro Joaquim Barbosa. Ora, se no julgamento prevaleceu o voto do ministro Ricardo Lewandowski e no acórdão também, no extrato da ata do julgamento, deveria ter saído o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que houve uma confusão. Então, havia sim uma contradição, os ministros reconheceram e acabaram fazendo prevalecer o voto do revisor no sentido de condená-lo a 93 dias multa para cada um dos crimes, né, tanto de lavagem ou de corrupção, pelo qual Marcos Valério teria sido condenado, e o valor desse dia multa, que constava como cada um desses dias multa como 15 salários mínimos, na verdade, pelo voto do ministro Ricardo Lewandowski, deveriam ser 10 dias multas. Feita a correção, aplicado, portanto, o efeito modificativo nesses embargos de declaração, acolhidos parcialmente apenas para modificar esse ponto. Nas demais questões alegadas de omissões que eventualmente teria havido nesse acórdão, os ministros refutaram todos os outros argumentos, dando parcial provimento, portanto, apenas nessa questão. Aliás, esse é um ponto importante, Karina, que é o fato de que nós temos, nestes embargos de declaração, vários argumentos normalmente apresentados. São sequências de argumentos no sentido de tentar modificar eventualmente aspectos da sentença que já foi prolatada, que já foi dada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, também foram apresentados diversos argumentos em relação a outro dos condenados, que é o deputado José Genuíno. Karina, como é que podemos também fazer um panorama geral em relação aos argumentos apresentados e a decisão do plenário, especificamente em relação ao atualmente com mandato parlamentar, o deputado José Genuíno? Aqui, né, também os embargos de declaração foram acolhidos parcialmente, mas apenas para corrigir, e quem nos acompanha durante o direto do plenário e a sessão plenária, inclusive, verifica que o ministro, ao falar sobre o resultado do julgamento, ele diz: acolhidos apenas para corrigir um erro material. O que é esse erro material? É alguma informação equivocada que vai ser corrigida, mas que não vai interferir em nada no resultado final daquele julgamento. Então, a pena continua a mesma. Nesse caso de José Genuíno, os ministros acolheram parcialmente também para corrigir um erro material. Qual? O nome do advogado, do patrono de José Genuíno, que constou no julgamento, na ata do julgamento,
que foi publicada, não teria sido o mesmo que o teria defendido e apenas essa correção foi feita e, por isso, acolhidos parcialmente os embargos. Mas José Genuíno alegava cerceamento de defesa, de que, que ele não teria tido a chance de se defender da forma como ele gostaria que, na verdade, os ministros não levarem em consideração os seus argumentos de defesa e que, portanto, teria havido esse cerceamento. Alegava também, como todos os demais, omissões, contradições no acórdão, mas todos foram refutados pela Suprema Corte e apenas nesse ponto, com relação à identificação correta do seu patrono, do seu advogado, é que os embargos foram providos para, nesse ponto, serem acolhidos. Fechando a sessão plenária da quarta-feira, embargos de declaração de Pedro Henrique. Nesse caso, foram rejeitados por unanimidade, votação unânime, não havia nada do que foi argumentado nesses embargos de Pedro Henrique, foram acolhidos pela Suprema Corte e aqui nesse caso, votação unânime. O que a gente verifica é que, por vezes, o ministro Ricardo Lewandowski diverge em alguns pontos, mas de forma mínima, na maioria dos pontos alegados de omissão, contradição e obscuridade, que são os requisitos para que os embargos de declaração sejam julgados, o ministro Ricardo Lewandowski concorda com o relator ministro Joaquim Barbosa. Apenas em alguns pontos é que ele pontua uma diferença ou uma divergência, mas na grande maioria acaba prevalecendo sempre o voto do ministro Joaquim Barbosa. E nesse caso de Pedro Henrique, a votação foi unânime, sequer o ministro Ricardo Lewandowski levantou alguma divergência. Aliás, tem havido alguns pontos coincidentes das sessões. A maioria dos embargos, nos seus diversos aspectos, eles têm sido rejeitados, alguns por voto unânime, por unanimidade, outros por maioria. E também, algo também interessante, alguns posicionamentos que têm sido manifestados, havia uma expectativa nesse sentido, com relação aos votos dos novos componentes do plenário do Supremo Tribunal Federal. O próprio ministro Roberto Barroso, por exemplo, o último empossado, ele já se manifestou diversas vezes no sentido de que, se tivesse participado do julgamento, talvez tivesse tido um posicionamento diverso, mas respeitava a decisão tomada e até agora ele também tem votado, apesar de se manifestar nesse sentido em relação ao julgamento da ação penal propriamente dita, 470, nos embargos ele tem também votado no sentido da manutenção das decisões da Suprema Corte, antes na ação penal 470, questionamentos feitos agora nos embargos de declaração. E o ministro Teori Zavascki também, como não participou do julgamento da ação penal 470, eles têm ficado atrelados a esses requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração, ou seja, a existência ou não de clareza do acórdão, de contradições ou de omissões. Por quê? Nessa fase, não dá para se revisar o julgamento e tentar reverter o julgamento como alguns recorrentes tentam fazer nos seus recursos. Então, o ministro Teori Zavascki, por duas ou três vezes, eu já o vi se manifestando no plenário no sentido, esse ponto que o recorrente traz não deve ser analisado agora em sede de embargo de declaração. Possivelmente, após o trânsito em julgado, uma ação revisional, uma ação de revisão criminal pode tentar reverter aquele caso, como, por exemplo, a aplicação da dosimetria da pena em alguns pontos em que foram discutidos, mas não aqui em sede de embargos de declaração. Então, os ministros eles têm se atentado aos requisitos dos embargos de declaração. Então, esse tem sido o posicionamento tanto do ministro Barroso quanto do ministro Teori Zavascki, que não participaram do julgamento da ação penal. Um outro ponto que também tem sido coincidente é o fato de que nós temos tido o julgamento de embargos de declaração e, ao final das sessões, também tem havido uma outra coincidência. Dúvidas que têm sido levantadas em relação a alguns desses processos. Tivemos agora a continuidade do julgamento de Marcos Valério, encerrado justamente os embargos de declaração, e na primeira semana de julgamentos nós tivemos uma situação relativa ao caso do Bispo Rodrigues, que teve a continuação justamente na semana posterior. E na quinta-feira nós tivemos novamente também um ponto que ficou, como você já adiantou, a ser abordado na próxima sessão por conta do pedido de vista do ministro Roberto Barroso. Vamos já analisar essas questões, Karina? Primeiro vamos conferir o panorama geral de como foi a sessão plenária da quinta-feira, dia 29. Mais embargos de declaração foram julgados e o repórter Adilson Mastelari também acompanhou. Os ministros examinaram as alegações do empresário Cristiano Paz, ex-sócio do publicitário Marcos Valério. A defesa alegou erro material no somatório das penas, omissão, contradição e obscuridade em vários pontos do acórdão. Quase todas as alegações foram rejeitadas, vencidos apenas os ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski.
A corte acolheu somente a alegação de erro material referente ao total da pena que constava na decisão para retirá-la do texto. A correção matemática, no caso, é desnecessária, da mesma forma que erros gramaticais também não conduzem à necessidade de correção do acórdão por erro material. É que esse somatório das penas não foi submetido à votação, mas sim as penas individualizadas aplicadas a cada um dos réus que foram condenados. Os ministros analisaram também os embargos de declaração do ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. O presidente do Supremo rejeitou todas as alegações da defesa. Divergiram os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, quanto à dosimetria aplicada ao crime de quadrilha. Entendo que tal fato circunstancial, valorado duplamente na primeira e na segunda fase, com a devida vênia novamente, em sua essência, é o mesmo. O que, a meu sentir, configura bis in idem. Os demais seguiram o voto do presidente da Corte. Nada se mostra mais lesivo aos valores que informam a ordem democrática e republicana e, por consequência, a própria integridade da paz pública, que é o bem jurídico penalmente tutelado pela punição que se faz ao delito de quadrilha, do que a presença na condução do Estado e das agremiações políticas de altos dirigentes governamentais e partidários, integrantes de quadrilha formada e constituída para corromper o poder. No julgamento da ação penal 470, José Dirceu foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão e 260 dias multa pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção ativa. As penas foram mantidas no julgamento desta quinta-feira. Pois é, Karina, então vamos checar como foi a sessão plenária da quinta-feira, fatiando mais uma vez. Pela ordem, embargo de declaração de Cristiano Paz. No caso do Cristiano Paz, os ministros, e aqui por maioria também, porque o ministro Ricardo Lewandowski divergiu em um ponto no que tratava de, buscava-se com esses embargos de declaração, que fosse declarado o total da pena ao qual Cristiano Paz teria sido condenado. E na quarta-feira esse ponto já havia sido discutido pela Suprema Corte, de que os embargos de declaração não teria esse condão e, portanto, nesse ponto havia sido rejeitado. Mas o ministro Ricardo Lewandowski coloca esse ponto novamente e o que ficou acordado aqui, do acolhimento parcial desses embargos de declaração, foi apenas para suprimir da parte final do voto do ministro Joaquim Barbosa, que nessa condenação prevaleceu, o total da pena que havia sido declarada, porque ele questionava nos embargos que o total da pena declarada no acórdão não era o equivalente ao que ele realmente teria sido condenado, inclusive até teria sido condenado a uma pena maior, e ele buscava esse esclarecimento nos embargos de declaração. Então, para resolver o problema, já que na quarta-feira os ministros já haviam decidido que não deveria haver esse somatório feito pela Suprema Corte, a declaração do quantum de pena cada um dos réus deveria cumprir, o ministro Joaquim Barbosa julgou parcialmente procedente os embargos para retirar da parte do seu voto aquela expressão em que ele computava a pena total de Cristiano Paz. Apenas nesse ponto, então, na verdade, sem efeitos modificativos também, um erro, simplesmente, nenhum erro, né? É uma supressão que foi feita do acórdão no voto do ministro Joaquim Barbosa. Embargos de declaração de José Dirceu. No caso dos embargos de José Dirceu, houve uma discussão um pouco maior sobre uma questão que foi trazida do bis in idem, ou a proibição desse princípio do bis in idem. Bis in idem significa que você não pode ser condenado duas vezes pelo cometimento de um mesmo crime. E avançando um pouco mais, a doutrina vai além, diz que no momento de se calcular a pena de um acusado, não se deve levar em consideração, já que a pena ela é calculada em 3 fases, um mesmo fato, uma mesma circunstância, não pode servir ao mesmo tempo para a fixação da pena base e como agravante, por exemplo. Você utilizaria uma única circunstância 2 vezes no momento do cômputo da pena. Nesse caso de José Dirceu, o ministro Dias Toffoli abriu a divergência em relação ao ministro Joaquim Barbosa para entender que teria havido, sim, um bis in idem,
Ao se considerar a circunstância, o fato de que José Dirceu teria sido o mandante, o coordenador de toda a trama que levou às condenações, tanto na fixação da pena base, como na agravante, na aplicação do artigo 62, inciso 1 do Código Penal. E que isso não seria possível, que, portanto, a pena deveria, essa dosimetria da pena deveria ser recalculada, refeita. Nesse ponto, ele foi seguido pelo ministro Ricardo Lewandowski, que entendia também que estaria havendo essa circunstância, estaria sendo valorada em duplicidade, e o ministro Marco Aurélio também entendeu da mesma forma, mas não foi esse o entendimento que prevaleceu no plenário do Supremo Tribunal Federal, rejeitados integralmente os embargos de declaração de José Dirceu, vencidos a maioria, não é, e conduzidos pelo voto do ministro Joaquim Barbosa. E por último, na sessão da quinta-feira, os embargos de declaração de João Cláudio Jeanu, que digo que mantiveram o ritmo exatamente por conta da situação que foi característica das últimas semanas, das semanas de julgamento até agora, dos recursos, dos embargos de declaração na ação penal 470, que foi o fato de que este julgamento ele deve ser concluído na próxima semana. Aqui o ponto polêmico foi justamente no crime de lavagem de dinheiro e a dosimetria da pena mais uma vez. Tanto João Cláudio Jeanu como os parlamentares Pedro Henri e Pedro Correia, eles foram condenados por lavagem de dinheiro dentro das mesmas circunstâncias, ou seja, foram condenados por lavagem de dinheiro por 15 vezes. E como não se aplicou a regra do concurso material das penas, ou seja, ele foi condenado 15 vezes por lavagem de dinheiro, mas as penas não se somam nas 15 vezes, os ministros aplicaram a teoria, a regra do crime continuado. E, de acordo com o Código Penal, aplicando-se essa regra, aumenta-se a pena, pega a pena de um crime apenas de lavagem de dinheiro, como se ele tivesse cometido um só, e aplica a majorante, vamos dizer assim, de 1/3 ou 2/3 do crime continuado. E a alegação aqui de João Cláudio Jeanu é de que os mandantes, né, os possíveis mandantes do crime de lavagem de dinheiro, que teriam sido os parlamentares, tiveram aumentada sua pena à base de 1/3 em razão da continuidade delitiva. E ele, que teria sido mandado, né, o assessor, teria tido na sua condenação o aumento de 2/3 em razão da continuidade delitiva. Então, haveria aqui uma desproporcionalidade, uma aplicação de forma desigual do crime continuado, da causa de aumento de pena em razão do crime continuado. Houve uma dúvida aqui que foi sugerida pelo ministro, nesse caso, nessa contradição, o ministro Roberto Barroso preferiu pedir vista e na semana que vem, na quarta-feira, a promessa é de que esse seja o primeiro julgamento da sessão da quarta-feira para finalizar mais um embargo de declaração com o resultado final. E logo que pediu visto, o ministro Roberto Barroso disse, inclusive, que há outro embargo de declaração com essa mesma observação de que teria havido essa diferença em relação ao crime continuado e que talvez deve ser julgado também na semana que vem de Breno Fischberg. Então, vamos aguardar a semana que vem a conclusão do julgamento desses embargos e dos demais que agora faltam poucos. E vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. E a semana também foi marcada no Conselho Nacional de Justiça pela cerimônia de posse de 8 novos conselheiros. Eles vão exercer um mandato de 2 anos e analisar causas importantes envolvendo o controle interno do Judiciário. O presidente do CNJ e do STF, ministro Joaquim Barbosa, deu boas-vindas aos novos conselheiros. Junto com ele, na mesa de honra, o vice-presidente da República, Michel Temer, e a procuradora-geral interina da República, Helenita Ascioli. Cada um dos novos conselheiros assinou o termo de posse. A desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O desembargador Flávio Portinho Cirângelo, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. A juíza Débora Ciossi, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O juiz Saulo José Casale Bahia, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O juiz do Trabalho Rubens Curado Silveira. O promotor de justiça Gilberto Valente Martins, o único reconduzido a mais 2 anos de mandato. O advogado Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira e o consultor legislativo do Senado, Fabiano Augusto Martins Silveira. Todos ocuparam seus lugares no plenário. Fiscalizar o cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados exigirá equilíbrio, serenidade e, especialmente, amor à justiça. Tolerância, transigência, corporativismo,
não devem balizar as nossas decisões disciplinares. O presidente do CNJ, ministro Joaquim Barbosa, explicou por que é importante a renovação do Conselho. Permite a emergência de um colegiado diversificado, com representatividade e que dignifica o controle da administração da justiça, garantindo-se o desempenho da missão constitucional deste órgão constitucional de ordenar o planejamento do Poder Judiciário, com vistas à melhoria da sua gestão e ao aprimoramento da entrega da prestação jurisdicional de maneira cada vez mais eficaz. Ainda durante o discurso, o presidente do STF do CNJ, ministro Joaquim Barbosa, destacou a participação das mulheres na composição do Conselho. Esta é a primeira formação que passa a ter 4 representantes. Uma iniciativa do ministro Joaquim pela igualdade, para mim é uma honra poder representar a magistratura paulista e ser uma mulher. Eu acho que essa novidade no Conselho com 4 mulheres é um grande avanço para o judiciário. Todos sabem que terão um grande desafio. É o momento em que a nova composição começa a buscar os seus primeiros entendimentos e, pessoalmente, me sinto muito motivado a participar deste órgão de controle tão importante, tão definitivo para a história do judiciário brasileiro, cujas iniciativas têm realmente trazido muita qualidade, eficiência e probidade ao poder da República, essencial, como é o Poder Judiciário. No início de setembro, eles já participam da primeira sessão com a nova formação do CNJ. O grande valor do Conselho Nacional de Justiça, como aliás acabou de referir o vice-presidente Michel Temer, é que ele congrega todo um tecido que representa o judiciário brasileiro, com não só os juízes, como é o meu caso, mas os integrantes do Ministério Público, os membros da advocacia. E, enfim, essa composição ela vai estabelecer o seu modus operandi, sua maneira de convívio, com certeza, pelo que já se viu, será muito amigável. E assim nós encerramos o nosso programa Plenárias desta semana e, claro, já temos encontro marcado na próxima semana, né, Karina? Na próxima semana, quarta e quinta-feira, com direto do plenário ao vivo e no final de semana com plenárias. E, como sempre, obrigado pela sua companhia. E continue conosco aqui na TV Justiça.